e nos tribunais próprios, nas administrações. A vida dos indígenas dependia totalmente de patrões e autoridades que os identificavam por cadernetas próprias. Qualquer trabalhador indígena que vem do Moceque para a cidade branca, quando regressa, tem que levar um cartão. Esse cartão tem os 30 dias do mês e então, em cada dia, tem que levar a assinatura do patrão, a dizer que ele foi trabalhar. Se por qualquer motivo ele não tiver aquela assinatura, for apanhado na rua por um polícia, podia ficar preso dias consecutivos até, por exemplo, os patrões reclamarem. Quantas vezes já esteve nessa situação de ser apanhado à noite? Ou apanhava 24 palmatoadas, ou apanhava 60 ou apanhava, sei lá, 48, etc. Estava estabelecido que eles mandavam-se comprar uma caderneta e o patrão, a entidade, vamos lá, a entidade patronal, é que o inscrevia e que lhe dava uma caderneta, digamos assim, um estatuto. Os nomes das pessoas dos negros eram normalmente dados pelos patrões. O patrão admitia um empregado, ou um empregado para casa, e como é que te chamas? O gajo lá dizia um nome africano, dizia, não, agora vais-te chamar André, ou Joaquim, ou qualquer coisa no género, ou às vezes coisas esquisitas. O patrão, o comerciante, os brancos em geral, eram em si mesmos o poder. No entanto, em Angola e Moçambique, o relacionamento entre brancos e negros apresentava características próprias de cada uma das colonizações e também influências de países vizinhos, como por exemplo a África do Sul. Algumas destas discriminações eram na época comuns a outros países, incluindo os Estados norte-americanos, onde os negros eram igualmente segregados nos autocarros públicos. E pareciam até suaves quando comparadas com a violência que frequentemente simbolizou o exercício da autoridade junto das populações africanas. Para português, macacos, não faz favor. Olha, filha, puta, macaco, para português, macaco. Olha, talvez esse aqui está a mover, e esse aqui não, esse é bromatório que fiz isto. Olha o dedo. 350 bromatórios. Se você não acabar esse 160 metros de comprimento, então logo você conta bromatório. Você começa logo de manhã às 6 horas a katana, até 18 horas com a katana nas mãos. Talvez houvesse um castigo ou outro corporal. Não digo que não. É claro que oficialmente eu desconhecia todos esses assuntos, quer oficialmente, quer particularmente. Não. Nenhuma dessas autoridades falava comigo acerca disso. Eu não havia orientações escritas, né? Mas nós sabemos que na prática era o que vigorava. A autoridade administrativa fazia uso da forma. Isso dependendo muito, portanto, da sensibilidade também de cada um, né? In village after village, they told us of beatings at the hands of the local police and by the Portuguese administrator, the chefe de posto. They showed us what the truncheon had done and the palmatoria, which seemed to them a symbol of Portuguese rule. Eu nunca mandei dar palmatoadas. E havia colegas meus que se serviam da palmatória. Eu, como disse, o meu castigo era 2 bafetadas e 2 pontapés no rabo, diziam, e estava tudo certo. Não podia mandar pegar uma folha de papel 25 linhas, lavrar um auto de notícia, despachar, etc., porque não tinha funcionários para fazer isto. Nem para uma 100ª parte dos casos que tinha de julgar. E de duas uma, ou não julgava de maneira nenhuma, ou julgava de uma maneira que naquele tempo era aceitável. Os pais naquele tempo batiam nos filhos. De acordo com a legislação, administradores e chefes de posto, servidos por polícias, os cipaios, eram a base da autoridade e da justiça. Muitos deles consagraram os castigos corporais que não existiam na lei. Eu sei de muitos casos de senhoras quando eles não ou partiam muita louça ou não eram tão diligentes como isso a lavar ou não passavam devidamente a camisa do patrão e tudo isso, que não hesitavam a dizer: ai, tu estás a precisar que eu te leve ao senhor administrador, estás. Havia também os chefes de posto e os aspirantes que dominavam postos nos centros urbanos, onde eles eram verdadeiramente os donos dessas populações. O chefe de posto
dentro dos nativos, era ao mesmo tempo Presidente da República, chefe do tribunal, era tudo. O chefe do posto é que devia resolver tudo. Isto é interessante. Era quase total a autoridade que tinham sobre as populações os administradores de circunscrição e os chefes de posto. Com atribuições muito vastas, controlavam toda a vida de aldeias e povoações. Da ordem pública à atividade económica e laboral, da saúde à limpeza de estradas, competindo-lhes realizar o censo populacional e cobrar uma taxa anual exigida aos indígenas, o imposto de palhota. Isto quando se limitavam a agir dentro da legalidade. O meu sogro, o Sr. João Gil, pastor e também protestante, eu via todos os sábados a entidade, portanto, administrativa portuguesa em Teixeira de Sousa ia lá na casa do Sr. João Gil, a recolha de ovos, de cabrito, de tudo que é coisa. Recolher semanalmente aquela missão tinha que dar essas coisas. Isso é obrigação, não é uma doação. O sistema assentava numa desigualdade, influenciada naturalmente pela conduta pessoal de cada um dos agentes da autoridade. Os africanos desconfiavam da imparcialidade de um poder que fazia parte integrante do mundo dos brancos, e assim acentuava o fosso já existente entre os dois universos. Os negros eram outro mundo. Os negros eram outro mundo. E sobretudo, da parte do branco, via no administrador, na autoridade, uma pessoa que os protegia. O próprio comerciante fazia a sua justiça. A justiça era feita pelo próprio comerciante, já não precisava recorrer ao chefe do posto administrativo. Havia aqueles comerciantes que que utilizavam a força do chefe do posto, não é isso? Para cobrar o dobro, o triplo daquilo que a pessoa tivesse recebido. Mas também não deixou de haver comerciantes sinceros e honestos. Os comerciantes levavam os seus produtos em troca, a população vende e compra, e assim sucessivamente. Mas enquanto está a decorrer o mercado, se você deve na loja do senhor fulano, em pleno mercado os comerciantes estão a bater pessoas. E o chefe de posto está a ver. Quando, por algum motivo, a dívida não era satisfeita naquele tempo, havia cenas incríveis de violência executadas. Eu assisti, efetivamente, a cenas dessas. O comerciante chega, sabe que nessa aldeia ele trazia um caderno onde tinha apontamento das pessoas que o devia. Chega na aldeia começa a chamar uma pessoa de cada vez. E quando as pessoas chegam a pé dele, não pergunta. Bate-o, dá-lhe porrada e no fim diz-lhe, eu estou à sua espera, que amanhã ou depois tem que aparecer na loja para pagar. Os comerciantes eram uma peça central no sistema de relacionamento dos africanos com os colonos. Nas povoações ou no mato, os cantineiros comercializavam todo o tipo de produtos, desde alimentos a vestuário. Vendiam as mercadorias ou trocavam-nas por géneros produzidos pelas populações, segundo sistemas de crédito que eles próprios definiam. Os comerciantes tinham a mania de pagar com papel. Um vale. Eles iam lá entregar as suas mercadorias e eles, se a senhora não, toma lá um vale, depois vens quando vieres cá comprar, tu recebes, a gente desconta no vale. E também havia comerciantes portugueses ladrões, mas também havia comerciantes portugueses muito honestos e que foram muito estimados por essas populações africanas, em Angola. Ouvi falar de muitos casos em que as pessoas abusavam, e abusavam bastante, porque também eu penso que o sistema que existia na altura também lhes permitia. Levavam, por exemplo, emprestavam os miscos e cobravam às vezes a dobrar. E se não encontrasse um chefe de posto que atuasse como devia ser e tal, e eles abusavam. Sem estatuto de cidadania que lhes conferisse direitos, os negros dependiam dos escrúpulos da autoridade portuguesa, fosse política, económica ou policial. Nas estradas, nas fazendas, nos caminhos de ferro, o trabalho forçado era nos anos 50 uma prática comum. Embora formalmente proibida, tornou-se uma característica emblemática da colonização, quer sob a forma de contrato ou imposição administrativa, quer como medida correcional ou disciplinar. Castigos normais eram à base de porrada.
tudo é a base de porrada. Você levou porrada, fica uma semana de castigo na povoação, capinar ou à volta de secretaria, onde a residência do chefe do posto administrativo, ou então no campo da aviação. Os indivíduos que não cumprissem eram detidos, é uma maneira de dizer, iam prestar trabalho gratuito para o Estado. Ia para o contrato oficial ou ia para o serviço das limpezas das estradas e para isso tudo. Ainda fui apanhar presos que andavam com as pedras, com as pernas com guilhotinas e com bolas, andavam lá para a limpeza da cidade, para trabalhos de capinagem, no campo de aviação, que já havia um campo de aviação em Tete. Eu ainda vi gente agora se mais com galhetas nos pés a trabalhar. Ainda vi. Os nomes podiam variar, mas o sistema era o mesmo. Desde os centros urbanos mais desenvolvidos como Luanda ou Lourenço Marques, até aos confins mais remotos e com pouca presença portuguesa, como Uniassa, em Moçambique, ou leste de Angola. Que fazia estrada, fazia as pontes, fazia aqui. Não ganhava nada. Há vezes que o SOPA pede para as pessoas irem lá no trabalho. Se eles vão, assim, não amar a pessoa, mas se alguém te dá, eles firarem. Aquilo é secretário, onde vai amarrado. Os meus pais comentavam de sofrimento, porque na zona onde nós vivíamos recrutava-se tanta gente para trabalho forçado nas zonas do Chá, na Alta Zambésia, e recrutava-se também mão de obra para a zona baixa, portanto, ao longo do rio Zambésia, para trabalho da cana sacarina, produção da cana sacarina para fábricas de açúcar, produção de açúcar. Então, este comentário era forte, porque as pessoas iam para lá, ficavam 6 meses e voltavam e quase que não recebiam nada. A maioria dos meus irmãos trabalhavam nas estradas, à força. Havia equipas de Cipaio que vinham recrutar gente para irem fazer estradas. Então, essa atitude criava o ódio. Depois de visitar Angola no final da década de 40, Henrique Galvão, então inspetor das colónias, apresenta um relatório numa sessão secreta da Assembleia Nacional, onde afirmava que só os mortos estavam isentos de trabalho forçado. O futuro dissidente do regime denunciava um sistema assente no trabalho compelido, pago ou gratuito, e em que o próprio Estado recrutava mão de obra para empresas particulares. Pude eu próprio verificar, depois, quando me foi dado a intervir, na década de 60, que muitas das coisas que ele disse correspondiam exatissimamente aos factos, agravados, entretanto, com os anos que tinham decorrido. O fazendeiro chega ao chefe de posto, faz contrato, precisa 1000 homens. Pronto. Que tipo de contrato que fazia com o chefe de posto, ninguém sabe. Cada aldeia, cada soba tem que apresentar X pessoas. E o soba vai na aldeia, ali o soba nomeia. O soba aí já não tinha outra alternativa, é só chegar o fulano, e fulano, e fulano, e fulano, vão se apresentar no dia tal na povoação, para ir no contrato. 12 meses, 1 ano. Ao fim do ano recebiam o seu ordenado e tinham então, durante os meses que trabalhavam, tinham o seu sustento, tinham farda, roupa para vestir na fazenda, alimentação. Era alimento mesmo selecionado só para aquelas pessoas. Era condições subhumanas, que eu posso dizer isso. My name is Miguel Nunes. I worked at Ouija and from Ouija to Kutaisi, working from 6 in the morning until 6:30 at night as a contract laborer. Not only men are forced to work, they force even the young children to work on coffee plantations, sorting, and there is no chance to go to school. They are given 2 fish a week, 2 cups of flour, 1 cup of rice, 2 spoonfuls of sugar, and 1 spoonful of coffee. They sleep on the ground without a mattress. O contrato existia em Angola e Moçambique, organizado entre sobas, chefes de posto e funcionários, autorizados pelo Estado a recrutar trabalhadores, os angariadores, de quem se dizia que compravam brancos para vender pretos. A economia das colónias assentava sobretudo no setor agrícola, que ocupava a maioria da população indígena, e nomeadamente em culturas obrigatórias impostas aos camponeses. Caso do algodão, que tanto em Angola como em Moçambique
Conheceu nesses anos